Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um prazer estar aqui junto com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje chegamos aqui na lição de número 6, onde iremos falar um pouco sobre o livro de Esther. Texto áureo: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Esté capítulo 4, versículo 14. Quando Deus tem um propósito, irmãos, Deus não pode ser frustrado. Deus não pode ser parado. E se aquele que é o instrumento, o vaso, o canal que Deus vai usar para levar os seus propósitos ao cumprimento, de alguma maneira se desviar desse propósito, Deus irá usar outro canal, outro instrumento, outro vaso de barro e vai cumprir os seus desígnios. Deus tem as rédeas da história nas mãos e ele vai fazer aquilo que lhe apraz. Verdade prática: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que leve ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então nós somos instrumento, vasos de barro, canais usados por Deus para aqui, nessa peregrinação do planeta Terra, Deus cumprir os seus propósitos. Claro que cada um de nós temos sonhos, temos projetos, mas devemos, irmãos, nós cristãos, nós a igreja, colocar a vontade de Deus, o propósito de Deus acima e à frente dos nossos desejos e dos nossos propósitos, e devemos entender que aqui estamos para cumprir a vontade daquele que nos resgatou, nos redimiu, nos adquiriu para ele mesmo. Somos cidadãos do reino dos céus e devemos cumprir, irmãos, a nossa missão enquanto nós estivermos aqui na face da terra. E é claro que o cumprimento dessa missão é algo voluntário. Coração cheio de gratidão e amor, cumprimos a missão de forma voluntária, porque muito foi o que Deus fez por nós quando enviou o seu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quitar a nossa dívida, para nos justificar, para tornar Deus favorável a cada um de nós, e com o coração alegre e cheio de gratidão, nós então aqui estamos para fazer o que pesa sobre cada um de nós, anunciar a boa notícia de salvação. Salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e somente nele. Leitura bíblica em classe está aqui no livro de Esté, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nos diz assim o texto sagrado: E sucedeu nos dias de Assuero, este aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sob 127 províncias. Aqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes, seus servos, poder da Pérsia e da Média e os maiorais, senhores das províncias, estavam perante ele, para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei
Um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul, celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro. E os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real segundo o estado do rei. E o beber era por lei feito, sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. O objetivo da lição são 3. O primeiro é apresentar a organização do livro de Ester. O segundo objetivo é explorar o contexto histórico do livro de Ester e também expor o propósito e a mensagem do livro de Ester. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciamos o estudo do livro de Ester. Ruth é cheio de referências, expressa o nome de Deus. Ester, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Não vemos no livro de Ester o nome Deus, porém fica claro para nós o seu agir, o seu atuar, o seu mover em direção do seu povo. No livro de Ruth aparece o nome Deus e da mesma forma que acontece no livro de Ester, no sentido de ficar claro para nós que Deus tem a rédea da história, também aqui no livro de Ruth, que nós acabamos de estudar, nós observamos, assim como no livro de Ester, o seu agir. Deus é quem comanda. Nós somos, todos nós seres humanos, por mais autoridade que tenhamos, nós somos um punhado de barro, partícula de terra seca. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente, está claro no livro, tanto no livro de Ruth quanto no livro de Ester. Ester não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é, por inteiro, uma manifestação da providência de Deus. Vemos aqui no livro de Ester que Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que muda a história, Deus é o Deus que ele muda as circunstâncias e Deus é o Deus que cuida do seu povo, ele defende o seu povo, ele protege o seu próprio povo e essa verdade nos traz grande segurança. A organização do livro. Então, temos aqui como o livro é organizado. Da mesma forma que Ruth, Ester pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. Então, as categorizações de Ruth e Ester também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Ester compõe um conjunto de revelações divinas, escrita, completa e perfeita. Também é, sem sombra de dúvida, um livro que foi inspirado por Deus e nós observamos que aqui está um livro curto, porém que traz grande verdade prática para nós. Isso vai ficar claro a partir dessa lição, quanto nós podemos aprender com o livro de Ester. Tem algumas características literárias. O livro de Ester, por exemplo, tem 10 capítulos, tem suas características literárias, destaca-se sua objetividade histórica, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, já no primeiro capítulo, versículo 1, e em vários outros detalhes,
factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa do Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos diálogo que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Então, existem essas características literárias aqui nesse livro. Temos aqui a autoria e a data. O autor de Esté é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia. Pode ter sido pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do V século antes de Cristo. Temos aqui também o contexto histórico, irmãos. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esté, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu, que foi em 722 a.C. Houve a queda do Reino do Norte sobre os assírios. Então, o Reino do Norte cai para os assírios, as 10 tribos, e o Reino do Sul, um pouco mais aqui abaixo, Benjamim e Judá, cai para o grande império, na ocasião, o Império Babilônico. Pouco mais de 100 anos depois, é o que ele trata aqui, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e também no ano de 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Foi o que aconteceu. Eles ali ficaram cativos 70 anos, o Reino do Sul, as 2 tribos, Benjamim e Judá, e ao término dos 70 anos, o Império Medo-Persa derribou o Império Babilônico, e 1 ano depois do domínio desse Império Medo-Persa, Ciro dá uma ordem para que o povo retornasse então a Sião, a Jerusalém. Foi o que aconteceu. O fundo histórico do livro de Esté são os acontecimentos lá nessa região, né, que estava lá onde estavam os medos e os persas. Foi um período em que Deus tratou com Judá. Deus estava disciplinando o seu próprio povo, principalmente para extirpar, acabar, dizimar com a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Deus não empurra pecado para embaixo do pecado. Ele pune até mesmo o seu próprio povo. Isso é um alerta para os ímpios, para aqueles que não creem em Deus. Se Deus julga o seu próprio povo, quanto mais aqueles que o desprezam, que zombam de Deus através da sua conduta. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Deus tem aversão à idolatria. Só Ele deve ser adorado, deve ser enaltecido e magnificado. A sua glória, Deus a outrem jamais dará. Chegamos aqui ao fim do exílio, ao mesmo tempo em que julgava Judá, por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia, por sua iniquidade. Antes, já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Nós vemos ali no ano 539 a.C., Ciro venceu os babilônios, o que nós já fizemos alusão, e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano do reinado, despertou o Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuado e orado fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com a estrutura de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso
favor. Daniel, quando ele toma conhecimento que os anos de que Deus havia usado o profeta Jeremias e havia falado com Jeremias, seriam 70 anos de cativeiro babilônico, já estava se cumprindo, Daniel então se coloca a interceder. Ele que estava lá naquela região da Babilônia, fazia parte de um cargo muito elevado na área política, ele se põe a interceder pelo povo. Deus então fala com ele tremendamente, revela a ele assuntos escatológicos, assuntos do porvir. Irmãos, nós, a despeito do cenário qual estivermos inserido, nós não podemos deixar de confiar no nosso Deus. O nosso Deus está no comando. O nosso Deus tem as rédeas da história nas mãos. Ele age, ele faz. Ele é o paladino do seu próprio povo. Ele tem a última palavra sobre a vida do seu próprio povo, dos cristãos, daqueles que creem em Cristo de todo o coração, da igreja. E nós, irmãos, devemos descansar nele. Não temos motivo para viver roendo unha, batendo o joelho. Pelo contrário, irmãos, em Deus, arraigado e fundamentado nele, plantado no nosso Deus, nós estamos seguros. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta, sossegada em toda piedade e honestidade e contribuir para o cumprimento maior do propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os seus valores divinos. Temos aqui o pós-exílio, né? Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se aí mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Uma pequena parte retorna para Sião, muitos ficam lá. Por quê, irmãos? Eles eram exilados, eles não eram escravos. Eles constituíram família, faziam transação comercial. Muitos judeus estavam bem financeiramente, tinham uma vida financeira abastada lá naquelas regiões e ficaram por lá mesmo. Então, nós temos aí, está bem claro biblicamente, que a menor parte volta. Dentro desse contexto, lá naquela região, que era ali a região que foi anexada por Ciro, a região da Babilônia, onde estava o Império Babilônico, e foi anexado ali ao Império Medo-Persa, ocorrem então os fatos registrados no livro de Esther, é o seu contexto histórico. Temos aqui o propósito e a mensagem do livro. Vemos o quê? A providência divina. Deus é o Deus da providência. Descansa, minha irmã. Descansa, meu irmão. Precisamos descansar. O nosso Deus, ele não perde o controle da história. E nós, como cristãos que cremos em Cristo de todo o coração, fazemos parte do plano de Deus. Deus tem nos preservado, irmãos, até aqui, e nós precisamos então estar em paz. O salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Nós precisamos descansar em Deus. Irmãos, há uma falsa estabilidade. Nós vemos aqui que confiar nas autoridades, nos homens, pode dar uma esperança em nós, porém é uma falsa estabilidade. É claro que nós, como cristãos, estamos submissos às autoridades superiores, tanto a autoridade eclesiástica, como também os governos estabelecidos, o presidente da República, vigente, atual. Não devemos ficar lançando palavras pejorativas, depreciativas ao nosso presidente. Ele foi eleito e devemos aceitar e orar pedindo a Deus para que o converta, que o salve, que possa salvá-lo, para que ele que
no momento, assim como todos os moradores da terra que não creem em Cristo de todo o coração estão caminhando para juízo, condenação e inferno, possa ter a sua trajetória mudada, uma vez crendo em Cristo de todo o coração, possa caminhar para os braços do Deus eterno. Irmãos, nós precisamos então orar para que Deus o converta. Os ministros do STF, os deputados federais, estaduais, senadores, governadores, prefeito, vereadores, deve ser alvo da nossa oração e não lançar palavras pejorativas contra as autoridades, o que não é bíblico, irmãos. É possível alguém que haja dessa forma nunca ter sido alcançado pela graça de Deus mediante a fé, porque não é o que Deus nos ensina através do seu manual, o rolo sagrado, as sagradas letras. Deus nos ensina a nos submeter às autoridades constituídas. Porém, irmãos, não devemos colocar nossa confiança em governos. Por quê? Porque os governos passam, irmãos. Os homens são limitados. Em breve, todos eles, assim como você, minha irmã, meu irmão, e eu, estaremos no sepulcro, tendo o nosso corpo devorado por vermes. Então, a instabilidade nos governos, estabilidade, firmeza, perenidade, irmãos, só no governo eterno, no governo do nosso amado e bondoso Deus, e é nele que nós devemos, então, pôr toda a nossa confiança, com fé de qualidade robusta, no nosso bendito, bondoso Deus, o Deus de toda a graça. Temos aqui, então, irmãos, a conclusão no livro de Esther. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, aqui estamos, mas não devemos confiar em suas estruturas, são vaidade. Entendendo a palavra vaidade, a definição no hebraico, vazio, oco, é como bolha de sabão, irmãos. É inútil. Hoje os impérios aí estão, os governos aí estão, e amanhã passa como um vapor. Onde está o grande império romano como império? Onde está o grande império babilônico como império? O grande império medo-persa como império? O grande império grego como império? Eles passaram, irmãos, e assim será também essa nossa geração. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus vos abençoe. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos, querendo o nosso bondoso Deus, Deus me dando vida até lá. A próxima pré-aula, a lição de número 7, falaremos sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Vamos orar? Deus bendito, louvamos e engrandecemos o teu santo e glorioso nome. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos compartilhando da tua palavra. Peço uma bênção sobre cada um dos teus filhos que estarão conosco, ó Pai, aqui assistindo essa aula. Muito obrigado pela tua bondade, teu amor, tua misericórdia, meu Senhor amado. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, conceda-nos, por favor, um dia abençoado na tua presença. É a nossa oração feita em nome de Jesus.